Então, hoje nós falaremos especificamente de limite, continuidade e limites laterais, tá ok? Na aula passada nós iniciamos limites. Hoje a gente faz de fato a parte técnica de limite. Então, o que é que nós queremos fazer? Olha lá o nosso problema. Para chegarmos à definição precisa de limite, consideremos essa função. Eu vou colocar essa função aqui, f de x igual a menos 2x mais 5, se esse x é diferente de 1, e essa função é 2, se esse x for 1. Aí eu te faço a seguinte pergunta: quão próximo de 1 deverá estar x para que f de x difira de 3 por menos de 0,1? Então eu quero saber, olha, existe uma proximidade entre o 1 e o x, tá? Existe uma certa proximidade aqui. Eu quero saber qual é essa distância para que aconteça o seguinte, que a diferença entre x e... É 3 que está lá? Só coloca lá, por favor. 3. Que essa diferença aqui, ou essa distância aqui, eu vou colocar também a setinha aqui, a diferença entre um e o outro seja menor que 0,1, tá? Então, eu já dou uma distância entre f de x e 3. Eu quero que essa distância seja inferior a 0,1. Eu quero saber, então, qual é que deve ser a distância entre 1 e x. Tá? Então, essa é a pergunta. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos responder essa pergunta. Vamos pensar primeiro como é o gráfico dessa função. Tá? Como seria o gráfico? Eu vou colocar aqui o plano cartesiano. E olha lá. Essa função, quem que ela é? Ela é esta sentença se o x não for 1. Tá bom? Se for qualquer número real, eu uso essa sentença. Essa sentença é uma função afim que passa pelo eixo y pelo 5 e ela é decrescente. Tá? Então, eu vou passar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela passa aqui pelo 5, tá bom? E ela passa pelo 2,5, né? Que é a raiz aqui. É uma coisa assim. Tá? Seria isso, só que se for 1, ela dá 2. Vamos substituir 1 aqui, ver o que daria aqui, ó. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 5 dá 3 positivo. Então, no 1, ela daria 3. Daria 3. Tá? Seria isso se fosse só essa função. Mas ela não é isso. Então, vamos colocar bem aqui, bola aberta. Porque no 1, se for 1, a imagem é 2. Então, a imagem dela é esse pontinho bem aqui, ó. O 2. Deu para entender? Então, isso aqui é o gráfico dessa função. Então, ela é uma reta decrescente. Quando chega no 1, ela dá um salto. E saiu do 1, ela retorna para a reta e continua sendo decrescente. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Tá bom? Então, a pergunta que é feita aqui para ti é a seguinte. Eu quero que a distância da f para o 3 seja menor que 0,1. Tá? Está aqui o 3. Está aqui o 3. Tu queres que a distância da f para o 3 seja menor que f,1. Como é que se faz a distância entre f de x e 3? Como é que faz a distância? Quem lembra? Se eu estou numa reta,
Qual é a distância de 5 para 1? De 5 para 1 é 4, tá? Agora eu vou escrever isso aqui. Vou marcar aqui o 1. Vou marcar aqui o 5, tá? Então aqui tem o 0, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Qual é a distância do menos 3 para o 1? Também é 4, certo? Não é 4? Sim ou não? Sim, isso aqui é 4, isso aqui também é 4. Como é que eu faço essa conta? Como é essa conta? Porque eu estou perguntando para vocês, a distância disso para isso é tanto. Mas como é que faz essa conta? Distância é um valor negativo ou um valor sempre positivo? Sempre positivo, certo? Agora, se eu digo para você qual é a distância de 1 para x. Olha, a distância de 1 para 5, vocês responderam o que é? 4. Como foi que vocês fizeram essa conta? 5 menos 1. A distância de menos 3 para 1 também é 4. Como vocês fazem essa conta? 1 menos o menos 3, que vai dar 4. Tá? Mas e a distância de 1 para x? Como você faz essa conta? X menos 1? Mas e se o x for um número que é menor do que 1? Essa conta que vocês estão fazendo vai dar negativa. Concorda? Não seria 1 menos x? Mas e se o 1 for menor que o menos x? Que o x? Essa conta também daria negativa. Eu preciso garantir que essa diferença seja sempre positiva. Como é que a gente garante? Módulo. Perfeito. Perfeito. Isso mostra o quanto vocês chegaram aqui preparados. E vão fechar a próxima prova. Por que o sorrisinho? Estou entendendo. Palhaçada. Então, olha. Se você quer saber a distância entre a f de x e 3, como é que você tem que fazer? F de x menos o 3 e colocar isso dentro de módulo. Tudo bem? É assim que se calcula a distância na reta real, tá? Você subtrai as duas coisas e tira o módulo. Principalmente porque você não sabe quanto é o valor de uma das coisas, tá? Então, olha só. Então, eu preciso fazer isso. O que ele diz aqui para mim é que essa distância entre o f de x e o 3 tem que ser menor do que 0,1. Tá? Então, eu vou colocar aqui... Eu vou colocar na vertical, só para não alterar a ideia. Eu vou pegar aqui o 3. Eu quero que o f de x, a distância dele para o 3, seja menor que 0,1. Então, para cima eu posso subir quanto? Posso subir até onde? Até onde? Até 3,1. Certo? Para baixo eu posso ir até onde? Até 2,9. Se você estiver nesse intervalo, suponha que a f esteja bem aqui, tá? Bem aqui, nessa parte amarela. Qual é a distância da f para o 3? É menor do que 0,1. Concorda? Tá? Se a f estivesse aqui, bem pertinho lá do 3,1, qual é a distância daqui para o 3? É menor que 0,1. Deu para entender? Então, quando ele diz para ti que ele quer que seja menor que 0,1, o que ele está dizendo? Eu quero que a f esteja dentro de uma faixa. E essa faixa é acima do 3
até 3,1. Não pode chegar no 3,1, porque se chegar seria igual, eu quero que seja menor, tá? E se for abaixo do 3, é até o 2,9. Não pode chegar no 2,9, porque se chegar vai ser igual, eu quero que seja menor. Deu para entender a ideia até aqui? Tá? Então pronto. Então se vocês já entenderam a ideia, então a gente consegue fazer a conta agora. Olha, eu quero que isso seja menor que 0,1. Então eu quero o seguinte, 0,1 eu quero que seja maior que a f de x menos o 3. Tá bom? Tudo bem aí? Eu quero isso, tá? Então, se eu quero isso lá, o que é a f? A f, ela é isto se é diferente de 1. E ela é 2 se é igual a 1. Tá? Vamos pegar um cara aqui pertinho do 1. Tenta dar um zoom aqui, por favor. Se eu pegar um cara aqui bem pertinho do 1, a imagem dele vai dar bem aqui assim. Tá? Se eu pego um cara aqui pertinho do 1, só que antes a imagem dele, vai dar bem aqui assim. Tá? Então, nota que eu vou ficar pegando caras que estão pertinho do 1. Não me interessa o 1. Se não me interessa o 1, qual sentença da função me interessa? A primeira ou a segunda? A primeira. Porque a segunda é exatamente o que acontece no 1. Eu não quero saber o que acontece no 1. Eu quero saber o que acontece perto do 1. Tá? Então, se eu quero saber o que acontece perto do 1, então isso aqui é igual, isso é igual. Quem é a f perto do 1? É menos 2x mais 5, menos o 3. Tá? Isso aqui é igual, menos 2x, esse com esse dá 2 positivo. Isso aqui é igual a menos 2 vezes x menos 1. Concorda? Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Tá? Aqui eu tenho um produto que está dentro de módulo. Propriedade de módulo diz que é o módulo dos produtos. Tá? Então, isso aqui é igual a módulo de menos 2 vezes o módulo desse cara. Tá bom? Quanto é o módulo de menos 2? É 2. Então, isso aqui é 2 vezes x menos 1. Tá? Agora eu vou pegar o início e o final. Tá bom? Eu vou pegar assim, olha. 0,1 é maior que 2 vezes x menos 1. Tá? O 2 está multiplicando, ele é positivo, eu posso dividir tudo por 2, que não altera a desigualdade. Tá? Então, dividindo tudo por 2, isso aqui vai dar 0,05, é maior que x menos 1. Tá bom? Então, vamos para a pergunta. A pergunta é, quão perto o x tem que estar do 1 para que o f de x esteja do 3 a uma distância inferior a 0,1. Isso aqui é o quê? O que é isso? Isso aqui é a distância de quem? De x para 1. Então, a distância de x para 1 é menor que 0,05. Quando isso acontece, o que é que acontece? Isso aqui. Tá? E o que é isto aqui? Isso aqui é a distância da f de x para 3. Tá bom? Então, respondendo a nossa pergunta, se eu tiver uma distância do x para o 1 menor que 0,05, eu vou ter uma distância
da f para o 3 menor que 0,1. Ficou claro isso? Não ficou claro? Tá? Então, olha, vou fazer um desenho agora, já que a conta não funcionou, eu vou fazer um desenho, tá? Então, o desenho é assim. Tá muito torto isso? Acho que tá um pouco, né? Vou fazer esse desenho aqui. Eu vou pegar este ponto P. Eu vou colocar as mesmas coisas. Eu vou colocar aqui o 1, tá? Esse carinha aqui, eu vou chamar de L, tá bom? O que eu quero dizer, eu vou pegar uma faixa que tem o L como centro, tá? Então vai ser L mais um petelecozinho aí, que eu vou chamar de epsilon. E vou pegar o mesmo tamanho para baixo, é L menos epsilon, tá? Então, eu subi um pouquinho e desci a mesma quantidade, tá? Quando eu faço isso, eu obtenho aqui uma certa faixa, tá bom? Então, eu obtive aqui uma certa faixa. Dentro dessa faixa, eu quero que fique a função f. Tá? A imagem da função f eu quero que fique dentro dessa faixa. Tá bom? Vamos ver onde é que está a função f. Você concorda que essa parte da função f está dentro da faixa? Sim ou não? Essa parte está dentro da faixa. O que eu quero saber é, aqui no domínio, quem é que leva nessa parte amarela? Tá entendendo? Então, eu peguei uma faixa aqui na imagem, quero saber qual é a faixa aqui no domínio, tá? Aí eu vou por tentativa. E se eu pegar um tamanho desse tamanho? Vamos ver se funciona. Se eu andar essa quantidade para cá, esse carinha aqui, a imagem está bem aqui, tá? Mas olha onde cai a imagem. Cai bem aqui. Eu não quero que caia aqui, eu quero que caia dentro dessa faixa, tá? Que eu vou pintar essa faixa aqui de azul. Então, esse tamanho está muito grande, tá? Então, eu vou diminuir o tamanho. Vou pegar agora a metade disso. Vou pegar aqui. Se eu faço isso, ainda cai do lado de fora. Então, esse cara que eu peguei ainda não está bom. Vou diminuir mais ainda. Vou pegar mais aqui. Nota que é o mesmo tamanho, tá? Para a esquerda e para a direita. Tá bom? Então, peguei mais perto ainda. Vou aqui e ficou bem na beirada. Opa, estou quase chegando lá. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar mais perto ainda. Eu não quero chegar no 1, eu quero chegar bem perto do 1. Então, mais pertinho ainda, eu noto que a imagem já está lá dentro, tá? Aí eu vejo, essa quantidade que eu andei para o lado esquerdo, eu ando a mesma quantidade para o direito. Vou andar essa mesma quantidade para o direito, aí eu puxo lá para cima e vejo onde é que dá, tá? Opa, caiu lá dentro, tá? E eu percebo que tudo daqui vai aqui dentro. Tá bom? Então, a pergunta que você se faz é, se eu te dou uma faixa aqui, é possível você achar uma faixa aqui, que a imagem caia lá dentro? Se a resposta for afirmativa, então você tem um limite. Se a resposta for negativa, você não tem um limite. Tá? Isso é por desenho. Isso que nós fizemos aqui é por conta. Tá? Porque aqui, por desenho, de forma intuitiva, eu estou te mostrando que existe um cara. Aqui na conta, lembra que tem um tamanho aqui? Tem um tamanho para cima e um tamanho para baixo, que é o mesmo tamanho. Esse tamanho aqui na conta, quem é? 0,1, tá? Quem é o tamanho lá no domínio? Quando eu fiz a conta, o tamanho é 0,05. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro isso? Tá? Então, o que nós queremos, de fato, aqui,
E essa é a parte, talvez essa seja a parte mais delicada do curso, que é o primeiro contato mesmo com o cálculo, tá? O que nós queremos é o seguinte, se eu te dou uma faixa aqui, é possível você achar uma faixa aqui? Nota que você concorda que essa faixa aqui do domínio, ela depende da faixa da imagem? Sim ou não? Se você pega uma faixa grandona aqui na imagem, a tendência é que você pode pegar uma faixa também grande aqui, né? Se você diminui essa faixa aqui, a tendência é que você precise diminuir também essa faixa aqui. Então, o tamanho dessa faixa está relacionado com o tamanho desta outra faixa, tá? Então, o segredo está em eu te dizer qual é o tamanho dessa faixa e você encontrar para mim qual é o tamanho desta, tá? Então, vamos chamar que a largura aqui do centro até a parte mais alta, eu vou chamar esse tamanho de epsilon, tá? É só uma letra. É um tamanho, se é tamanho, é positivo, certo? Vamos chamar essa distância do centro até a extremidade, vamos chamar de uma outra letra, vou chamar de delta, tá? Se é tamanho, também é positivo. Esse delta depende desse epsilon, tá? Então, agora eu vou escrever isso. Então, é assim, ó, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. O que é esse epsilon? O que é esse delta? Esse epsilon é a distância do centro até a extremidade da faixa, na imagem. O que é o delta? É a distância do centro até a extremidade da faixa no domínio, tá? Essa relação deles é o seguinte, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se a distância de x para p, aí esse 1 aqui foi uma coisa numérica, tá? Mas isso pode acontecer com qualquer um do domínio, eu vou chamar de p, tá? Então, esse carinha bem aqui, ó, esse 1 que eu estou chamando de p aqui, tá? Então, a distância de x para p é menor que delta. Nota que eu estou pegando um cara que sempre é diferente do p, eu não quero no p, tá? Então, eu quero que essa distância seja maior do que zero, tá bom? Isso tem que implicar que a distância da função para um cara aqui, o 1 é elevado nesse que eu chamei de L, tá? Eu vou escrever L lá, daqui a pouco você vai saber por quê, tá? Então, a distância dessa F para esse L seja menor que esse epsilon, tá bom? Você quer mostrar isso. Numa outra linguagem matemática, ao invés de você escrever assim, você escreve assim, ó. Isso é menor que x menos p, que é menor do que delta. Isso implica que a f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? E, traduzindo isso tudo significa que o limite da função, quando o x se aproxima desse p, esse limite é esse cara, o L. Tá? Volta no exemplo agora que nós temos aqui. O que é que nós temos aqui? Ó? Se eu estou me aproximando de 1 pela direita, o gráfico está se aproximando de quem? Do 3. Se eu me aproximo de 1 pela esquerda, o gráfico está se aproximando de quem? Do mesmo 3. Tá? Então, o gráfico pela direita se aproxima do 3, pela esquerda se aproxima do 3. Então, o limite dessa função nesse ponto é 3. Mas essa função é 3 nesse ponto? Não. Nesse ponto, ela é o quê? 2. Deu para entender? Então, não importa para mim quem a função é. Eu quero saber o que ela seria. Tá? Quem ela está se aproximando. É isso que eu quero saber. Tá bom? Então, esse que é o estudo de limite.
tá? Então, eu quero me aproximar tanto de um cara e saber a imagem está se aproximando tanto de quem? Essa é a pergunta, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer na nossa aula de hoje, tá? Então, olha, o que está escrito lá é o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, vamos fazer o limite da função afim. Vamos provar que o limite da função afim é o próprio valor da função no ponto. Então, o que é que nós temos agora? Nós temos a seguinte função. A função é f de x igual a ax mais b. Eu quero que você prove para mim que o limite de ax mais b, quando x tender a p, isso é ap mais b. Tá? É isso que eu quero provar. Tá bom? Então, o que eu quero provar aqui? Eu quero provar que se o x estiver muito perto do p, essa função está muito perto da imagem da função no próprio ponto P. Tá? Como é que eu provo isso? Bem, para eu provar isso, eu tenho que, dado qualquer epsilon maior que zero, tá? Qualquer um, tá? Eu tenho que conseguir encontrar um delta tal que isso aqui aconteça. É isso que eu tenho que fazer. Tá? E o meu L lá é o meu limite. Quem é o meu L dessa função? Quem é o L? É AP mais B. Esse é o L. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos demonstrar. Então, dado epsilon maior que zero, analisemos a diferença. Eu quero ver o seguinte, eu quero que esse epsilon seja maior que a f de x menos o L. Não é isso que eu quero? Eu quero descobrir quem é o delta, tá? Então, o epsilon acontece isso. Vou continuar. Quem é a f? AX mais B. Então, AX mais B. Menos. Quem é o candidato a L? AP mais B. Tá bom? Tudo bem? Tá? Então, AP mais B. Só que esse menos é para o L. Então, eu coloco isso aqui entre parênteses. Tá? Agora eu faço o jogo de sinal. AX mais B, fazendo o jogo de sinal, vai ficar menos AP menos B. Agora eu posso cancelar aqui o B, certo? Já que são simétricos. Então, isso aqui vai sobrar quem? Vai ficar módulo de... Olha, tem A aqui e tem A aqui. Vou colocar o A em evidência, tá? Vai ficar A vezes X menos P. Certo? Tá bom? Vamos continuar. Agora, olha, eu vou pegar o início, epsilon é maior, vou pegar o final. Módulo de A vezes x menos P. O que é que eu quero chegar? Eu quero chegar numa coisa assim, ó. X menos o P, tá bom? Isso menor que um cara lá, que esse cara que eu vou chamar de delta, tá? É isso que eu quero que aconteça. Já não está aqui o x menos p? Está o x menos p. O que é que está de intruso aqui? Só o a. Bora dar um jeito de tirar esse a daqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual produto de módulo. Então vai ficar o módulo do a vezes o módulo de x menos p. A função é uma função afim, então esse a não pode ser zero. Como ele está dentro de módulo, ele é positivo. Então, eu posso dividir tudo por módulo de a, que não altera a desigualdade, tá? Então, vai ficar isso aqui assim, ó. Vai ficar epsilon dividido pelo módulo de a. Isso é maior que x menos p.
Tá bom? Achei o que eu queria? A distância de x para P é menor que um cara aqui. Tá? Esse cara é o delta. Ok? Então, dado epsilon maior que 0, existe sim o delta. E quem é o delta? Esse cara. Existe delta maior que 0, onde esse delta é igual a epsilon dividido pelo módulo de A. Tal que, se ocorrer de x menos P maior que 0 e menor que esse delta, acontece a f de x menos esse L menor do que esse epsilon, onde a f de x é ax mais b menos o L é ap mais b, menor do que epsilon. Tá bom? Isso aqui significa que o limite da ax mais b com x tendendo a p é ap mais b. Tá bom? Então, o limite da função afim é a função afim avaliada no ponto. Tá? Isso aqui, ó, isso aqui é o próprio f de p. Tá bom? No lugar do x, você está colocando p. Tá? Então, o limite da função afim existe. E é esse o limite aí. Tudo bem? Isso está demonstrado para ti. Na prática, como é que faz isso? Na prática, tu vai fazer o seguinte, ó. Observa, eu vou colocar 3 exemplos e você vai me dar a resposta dos 3. Você acha que você não entendeu, mas você já sacou, você já sabe de tudo. Tá? Você só acha que não entendeu porque você não está acreditando em você. Acredite, você já sabe. Momento coach. Tá? Vai. Então, 1. Limite de x tendendo a 2 de 5x mais 1. 2. Limite de x tendendo a 0 de 1 menos 3x. 3. Limite de x tendendo a menos 1 de 2x mais 2. Resposta do primeiro. 11. Resposta do segundo. Resposta do segundo? 1. Resposta do terceiro? 0. Tá vendo como vocês são safos? Eu levei 2 quadros para resolver isso. E você resolve sem fazer conta, você faz de cabeça, porque você é mais safo. Perceberam como o limite é fácil? Olha, não te ilude. O que é que nós estamos fazendo? Nós acabamos de fazer que o limite da função afim, tá? Então, se você pega o seu problema, primeiro passo que tu tens que fazer é uma função afim. Se é, deixa comigo. Porque o limite da função afim é a função afim avaliada no ponto. Foi isso que a gente provou agora aqui, tá? Então, se tu queres o limite de uma função afim, quem é o ponto? É 2. É só pegar o 2 e substituir lá. 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11. E acabou. E o epsilon e o delta? Não, eu te provei que funciona. Você não precisa provar para todas as questões. Entende? É para isso que serve aquilo, aquela demonstração. Para dizer que você pode fazer isso. Tá? Professor, então o senhor está me dizendo que eu não preciso na minha prova fazer por épsilons e deltas. Eu estou te dizendo isso. Você não precisa fazer por épsilons e deltas. Mas você precisa compreender de onde é que vem essa coisa. Porque se eu chego aqui para ti e digo que esse limite é isso, tu vai dizer, mas por quê?
Aí eu vou dizer, porque tu pega esse 2 e substitui aqui. Aí o outro diz, mas por quê? Aí eu falo, porque existe um delta. Aí o outro, mas por quê? Porque foi dado um epsilon. Aí o outro, mas por quê? Aí eu falo, tá, vou fazer tudo. Tá bom? Então, todos os porquês de vocês estão explicados nesses 2 quadros. Tá? Por esses 2 quadros a gente resolve isso. Agora, qual é o limite de 1 menos 3x quando x vai para 0? Isso não é uma função afim? É uma função afim. Então, você pega o 0 e substitui aqui. 3 vezes 0 é 0. 1 menos 0 é 1. E acabou o problema. Tá? Agora eu te pergunto, tu vai errar isso na prova? Eu só te olho. Eu não acredito que você está dizendo que você vai errar. Diga. Ela está dizendo assim, você está dando exemplo só de função afim, mas isso serve para as outras funções também? Adivinha? Claro que não. Claro que não. Senão não tem graça. É igual quando a gente aprende a somar. A gente começa com 1 mais 1. Depois alguém apresenta para você que 10 elevado a 23 mais 0,01 precisa ser somado com mais 1,325. Aí você diz, poxa, mas todas essas coisas estão equivalentes, você pode somar tudo, tá? Então, é a mesma coisa que a gente está fazendo. Esse é o primeiro passo, tá? Então, essa função é assim. É a função afim, ela é maravilhosa. Né? Então, qual é a resposta desse? Esse é 0. Você é uma função afim. Você pega o menos 1, substitui aqui. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com 2 dá 0. Então, eu te digo, eu te garanto que é impossível tirar 0 na próxima prova. E que se tu tirar 0, eu vou mandar chamar teu pai e tua mãe aqui, tá? Logo te avisando. Então pronto, já vimos função afim, né? E agora vamos para propriedades operatórias. O que eu quero dizer por propriedades operatórias? Eu quero dizer o seguinte. Primeira propriedade. Eu acabei de definir para você uma coisa que é chamado de limite, tá? A pergunta que se faz, que é a pergunta que a colega fez para a gente lá, é a seguinte. E se eu tivesse isso aqui, f de x mais g de x, com x tendendo a p? O que é isso? E se eu tivesse limite com x tendendo a p da f de x dividido pela g de x? O que é isso? E se eu tivesse aqui limite da f de x vezes a g de x com x tendendo a p? O que é isso? Claro que aqui, quando eu coloco soma, eu quero dizer subtração também, tá? Como é que faz isso? Tá? Se você sabe o que é limite, a pergunta natural a se fazer, será se isso aqui é isso aqui? Será se o limite da soma é a soma dos limites? Essa é a pergunta, tá? A pergunta também aqui é, será se o limite do quociente é o quociente dos limites? Será se o limite do produto é o produto dos limites? Adivinha? O que a gente vai fazer? A gente vai provar isso, né? A gente precisa provar essas coisas porque a gente não se conforma em dizer para você é ou não é. Porque eu sei que se a gente falar, você vai dizer assim, mas como?
Mas por quê? Então vamos lá. Suponha que você tenha duas funções f e g definidas em um certo intervalo da reta, tá? Menos supostamente em um certo ponto P, e elas sejam funções reais, tá? Esse I é subconjunto de R, tá bom? Então ela pega números reais e leva em números reais. Ela pode não estar definida nesse ponto P que está dentro do intervalo, tá bom? Suponha ainda que o limite quando x tende a P da f de x é L e o limite da g de x, quando x tende a P, esse limite é M, tá? Suponha isso. Agora eu vou provar o resultado, tá? Então, se isso aqui é verdade, isto significa que, aí eu vou para a linguagem matemática, tá? Que dado epsilon maior que zero, tá? Existe um delta, certo? Se esse limite aqui existe, então eu consigo toda aquela linguagem, tá? Então, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Só que nota, tem um limite aqui e tem um limite aqui, tá bom? Então, para esse limite, eu te dou um epsilon e você vai achar um delta. Para esse aqui, eu posso te dar o mesmo epsilon, mas nada me garante que você vai achar o mesmo delta. O delta pode ser diferente, tá? Então, eu vou chamar aqui a delta da f, tá bom? Então, se eu te der um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero e o delta da g maior que zero, tá bom? Tais que acontece o seguinte, zero menor que x menos p é menor do que delta de f, e isso implica que a distância da função para o L é menor do que epsilon, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que zero, x menos p menor que o delta de g, isso implica que a distância da g para o m, isso é menor do que epsilon, tá? Isso aqui é o que a gente escreveu, é a linguagem que a gente escreveu, tá bom? Isso aqui é para a função f, isso aqui é para a função g, tá? Nota que esse epsilon é aquela faixa lá no eixo y, certo? Então, eu poderia ter te dado uma faixa grande, uma faixa pequena, não importa o tamanho da faixa. O que importa é que eu te dou a faixa, você tem que achar uma faixa lá no domínio, tá bom? Então, eu posso diminuir essa faixa. Posso pegar, por exemplo, epsilon sobre 2. Não tem problema, eu posso pegar uma faixa grandona, a metade da faixa, a metade da metade, não importa, tá? Então, eu estou pegando essa faixa, tá? Muito bem. Então, o sonho que nós queremos agora é o seguinte. Eu estou supondo que vai acontecer isso, tá? Se eu estou supondo que vai acontecer isso, isso aqui é L, concorda? Que é o limite da f. Eu chamei lá no início de L, tá? Mas esse aqui é M, tá bom? Isso é M. Então, essa soma aqui é que é o limite. Tudo bem? Esse aqui é o limite. Então, o que eu quero fazer é ver a distância da função, que é essa soma toda aqui, para o limite. Tá? Eu quero que essa distância, f de x mais g de x, menos o limite, eu quero que isso seja menor do que
epsilon. Não é isso que eu quero fazer? É isso que eu quero fazer. E eu quero conseguir exibir qual é o delta que faz com que isso funcione. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora lá. Tá? Então vamos lá. Então, eu vou pegar aqui epsilon maior que f de x mais g de x menos o limite, que é L mais M. Tá? Agora, isso tudo é igual a f de x mais g de x, jogo de sinal aqui, menos L menos M. Tá? Agora eu vou juntar essas coisas, olha, o f com L e o g com M. Então isso aqui é igual, eu só vou reordenar, tá? F de x menos L mais g de x menos M. Tá bom? Eu só reorganizei as coisas, tá? O que mais que eu vou fazer agora? Vocês já ouviram falar neste resultado? Desigualdade triangular. Já ouviram falar disso? Não? Pesquisem. Desigualdade triangular é o que a gente vai usar agora, tá? Só para vocês terem noção do que se trata. Suponha que você tenha 1 mais 2, isso dentro de módulo, tá bom? Se eu pego o módulo do 1 e somo com o módulo do 2, vamos ver qual é a relação entre isso e isso, tá? 1 com mais 2 é 3, e o módulo de 3 é 3, tá? O módulo de 1 é 1, o módulo de 2 é 2. 1 com mais 2 é 3. Então, vou colocar aqui que deu igual, tá? Agora, suponha que você tenha isso aqui. Módulo de menos 1 mais 2, e eu vou colocar aqui o módulo de menos 1 mais o módulo do 2. Quanto é menos 1 com mais 2? Dá 1. E módulo de 1 é 1. Então, esse lado está dando 1. Quanto é o módulo disso? 1. E o módulo desse? 2. 1 com mais 2 deu 3. Então, esse lado ficou maior do que esse lado. Tá? O que a desigualdade triangular nos diz é que se você tem coisas que você não conhece, números reais que você não conhece, se você soma isso e tira o módulo, e você, por acaso, tirar o módulo separado de cada um deles, esse lado nunca vai ser menor do que esse. Tá? Escrever isso matematicamente significa que esse lado ou é maior que esse, ou é igual a esse. Tá bom? Isso é a desigualdade triangular. Tá? Muito bem, é isso que a gente vai usar agora. O que é que nós temos aqui? Olha, nós temos uma coisa somando com uma outra coisa. Tá bom? Então, eu vou usar aqui a desigualdade triangular. Tá? Então, vamos tirar essa coisinha aqui, que é o que a gente vai querer que apareça. Tá? Então, colocando agora aqui a desigualdade triangular, então, vai aparecer essa soma, f de x menos L, mais g de x menos M. Tá bom? Olha, essa coisa dentro de módulo e essa coisa dentro de módulo. Tudo bem? Tá? Mas nota que isso aqui, pela desigualdade triangular que eu apresentei para vocês agora há pouco, isso aqui é maior ou igual que a coisa anterior. Tá? Então, significa que esse é maior ou igual que esse, que é maior ou igual que esse, que é maior ou igual que esse. Tudo bem até aqui? Tá? Muito bem. Agora, isto aqui não está bem aqui? Tá bom? A segunda parte está bem aqui. Ok? Está aqui a segunda parte. Tá? Então, quer dizer que esse cara, ele é menor que epsilon sobre 2. Esse cara, ele é menor
que epsilon sobre 2. Mas quando é que isso acontece? Isso acontece se a distância do x para o p for menor que ΔF. E quando é que isto aqui acontece? Isso aqui só acontece se a distância do x para o p for menor do que o ΔG. Tá? Mas eu quero que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, qual delta eu devo pegar? O ΔF ou o ΔG? Essa é a pergunta agora. Quem que eu devo pegar? ΔF ou ΔG? O quê? Quem está respondendo? O menor deles. O menor entre o ΔF e o ΔG. Tá? Vamos pensar se é realmente o menor. Pensa comigo. Olha, vamos falar números aleatórios, tá? Eu vou colocar números inteiros para ver se facilita para vocês compreenderem. Suponha que o ΔF seja 1. Tá bom? E suponha que o ΔG fosse 2. Tudo bem? Olha, se a distância desses caras for menor do que 1, isso aqui dá certo. Se a distância desses caras for menor do que 2, isso aqui dá certo. Eu quero que dê certo os dois ao mesmo tempo. Eu posso colocar 2 aqui? Não, porque esse aqui só funciona até o 1. Entendeu? Então, se essa distância for menor do que 1, dá certo. Eu posso colocar 1 aqui? Sim ou não? Sim, se a distância entre eles for menor que 2, funciona. Então, se for menor que 1, também vai funcionar. Entendeu? Então, essa que é a ideia. Tá? Então, tomando delta igual ao mínimo entre delta de F e delta de G, teremos que esse cara, f de x mais g de x menos L mais M, isso aqui é módulo, isso tudo é menor ou igual que esse final, tá? F de x menos L mais g de x menos M, tá? Já que eu já tomei o menor, então esse cara aqui, módulo de f de x menos L é menor que epsilon sobre 2, tá? Então isso é menor que epsilon sobre 2, mas esse aqui é menor que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 dá o quê? Epsilon. Tá bom? Então, o que foi que nós chegamos? Nós chegamos no seguinte, que dado epsilon maior que 0, existe um delta que é maior que 0, onde esse delta é igual ao mínimo entre o delta de F e o delta de G. Esses delta de F e G foram os que eu listei lá no início. Tá ok? Se x menos p maior que 0 e menor que esse delta, isso implica que f de x mais g de x menos L mais M, isso aqui é menor do que epsilon. Mas o que é isso? Isso significa que o limite da f de x mais g de x, quando x tende a p, que esse limite, quem é o limite? L mais M, tá? Mas o que é L? L
Eu já apaguei quem é. Ah, tá aqui. Tá aqui o L. O L é o limite da f, tá? Então, o L é limite da f de x quando x tende a p. Mas, quem é o m? É o limite da g de x quando x tende a p. Então, o limite da soma é a soma dos limites. E bingo, está respondido. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Assim, eu sinto a empolgação em vocês, assim. A felicidade, a alegria. Assim, é uma coisa incrível. Não se empolguem muito, tá? Vamos para a segunda demonstração. Já sabemos que o limite da soma é a soma dos limites, tá? E isso é uma ferramenta incrível. A ferramenta já está dada. Vamos agora para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta, que é o limite do produto, é o produto dos limites, tá? Vamos provar a segunda ferramenta. Então eu quero fazer o seguinte, se eu tiver f de x, limite da f de x vezes g de x, o que é que dá isso? Eu digo para você que vai dar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Do g de x, quando x tende a p. Tá? A gente quer provar isso. Tá bom? Onde esse limite aqui é L, esse limite aqui é M. Tá? Então, o que nós queremos analisar queremos analisar a seguinte diferença. Na verdade, distância, né? A gente quer fazer a seguinte distância, olha. A gente quer pegar f de x vezes g de x. Eu estou supondo que a resposta vai dar L vezes M. Tá? Então, eu quero fazer isso. Eu quero conseguir mostrar que isso aqui vai ser menor que um epsilon e eu tenho que mostrar quem é o delta. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui. Isso aqui é igual a f de x, g de x, menos L g de x mais L g de x menos LM. Vê se você concorda. Concorda com essa igualdade? Vamos pensar. Olha, esse aqui está aqui. O segundo está lá no final. E eu acrescentei duas parcelas aqui. Só que uma está positiva e outra está negativa, então pode cancelar. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora, eu vou fazer o seguinte, olha. Isso aqui é igual. Eu vou juntar esses dois e vou colocar o g em evidência, tá? Vai ficar f de x menos L vezes g de x, tá? Agora eu vou juntar esses dois e vou colocar o L em evidência. Mais g de x menos m vezes L. Tá? Tá aí, juntei os dois. Tá bom? Agora eu vou aplicar a desigualdade triangular. Eu tenho aqui uma coisa somando com outra coisa. Então vai ser o módulo dessa primeira coisa e o módulo da segunda coisa. Tá? Então isso aqui é menor ou igual que módulo da f de x menos L vezes g de x mais o módulo dessa aqui. G de x menos m vezes L. Tá bom? Aqui eu estou usando desigualdade triangular. Tá? Agora eu vou usar a propriedade que diz que quando você tem um produto, é o módulo do produto. Tá bom?
Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual módulo da f de x menos L vezes o módulo da g de x mais o módulo da g de x menos m vezes o módulo de L. Tá bom? Tudo bem? Tá? Aqui a gente dá uma pausa. Vamos dar uma pausa aqui para a gente poder analisar passo a passo e depois a gente retorna para esse ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui de 1. Muito bem. Isso aqui, f de x menos L. Isso aqui lembra quem? A gente não tem que a f, o limite dela é L? Sim ou não? Então isso aqui ele é menor que um epsilon. Posso ajustar isso para ser menor que um epsilon, certo? Tá? Muito bem. Esse aqui, não lembra o limite da g? Então isso aqui pode ser também menor que um epsilon. Tá? O que eu quero é que isso tudo seja menor que um epsilon. Tá bom? Esse L é um número real. Tá? Fixado. O que está nos atrapalhando aqui é essa g. Vamos provar que essa g é limitada perto do ponto que ela está. Tá? Vamos ver isso. Tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Analisemos. Analisemos a g. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. O módulo da g de x ela é igual ao módulo da g menos m mais m. Tudo bem? Eu acrescentei m e tirei m. Tá? Agora, isso aqui é menor ou igual, desigualdade triangular de novo, essa parcela mais essa. Tá bom? Tudo bem? Tá? M é um número real, então é limitado. Tá? A G, o limite dela não é M, então esse cara aqui é menor que um certo epsilon. Certo? Então esse cara aqui é menor que um certo epsilon. Então isso aqui, esse é menor que um certo epsilon, que eu vou chamar aqui a epsilon da G, tá? Mais o módulo de M. Tá bom? Vou deixar assim, tá? Agora vamos retornar para esse ponto 1. Olha, esse aqui é menor que um certo epsilon, desde que aconteça para um certo delta, né? Dá um epsilon lá, você acha um delta, tá bom? Só escrever aqui, ó. Esse limite da f de x, quando x tende a p, ele é L, isso significa que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que tem essa diferença menor que esse delta. Isso implica que a f de x menos o L ser menor que epsilon. Tá? Daqui a pouco eu vou começar a identificar esses deltas e esses epsilons. Tá? Agora, se eu pego o limite da g, dizendo que ele é m quando x tende a p, então é a mesma coisa, dado epsilon maior que zero, né? Então eu posso dar o mesmo epsilon, não tem problema, só que o delta vai diferenciar. Então o delta é da f, o delta aqui é da f, então existe o delta que é da g maior que zero, tal que acontece isso aqui. X menos p menor que esse delta da g implica que a g de x menos m é menor do que esse epsilon. Tá bom? Muito bem. Agora, voltamos aqui. No 1. Esse cara tá lá em cima. Aqui, ó. Menor do que epsilon. Tá? Vou escrever aqui. Isso aqui é menor do que epsilon. Esse carinha vezes esse cara é menor do que esse. Tá?
Então, eu vou escrever bem aqui, ó. Essa epsilon aí, da G, mais esse módulo de M. Daqui a pouquinho eu já vou ajustar as coisas todinhas aí, tá? Mais isso aqui é esse que é menor do que esse epsilon, tá? Menor do que esse epsilon vezes esse L bem aqui, tá? Eu quero que isso tudo aqui seja epsilon, tá bom? Só que, olha, isso é menor do que epsilon, mas isso ocorre com esse ΔF. Esse aqui é menor do que esse epsilon, mas isso ocorre com esse ΔG. Então, eu tenho que pegar entre ΔF e ΔG o menor, tá? Então, o delta tem que ser o mínimo entre o ΔF e o ΔG, tá? Precisa fazer isso, tá bom? Então, olha, como é que eu faço para eliminar esse cara? Para eu eliminar esse cara, vê se você concorda comigo. Eu posso pegar simplesmente esse epsilon como sendo epsilon de G mais o módulo de M. Tá? Já que o epsilon não é um número positivo pequeno, dividir por uma coisa pode continuar ainda um número positivo pequeno. Aí você vai conseguir cancelar. Tá? Esse epsilon tem esse L aqui. Como é que eu faço para eliminar esse L? Então, eu posso pegar esse epsilon como sendo um epsilon dividido por esse módulo desse L. Aí eu vou conseguir cancelar aqui. Só que quando eu cancelar esse cara com esse cara, esse com esse, vai aparecer epsilon e epsilon. Vai dar 2 epsilons, né? Não vai ficar bonitinho. Então, você coloca um 2 aqui e coloca um 2 bem aqui. Quando você colocar esse 2 e colocar esse 2, vai ficar epsilon sobre 2 e vai colocar epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 dá epsilon. Então, está demonstrado o resultado. Tá? Então, só precisa escrever isso direitinho, tá? A gente tem pouco tempo agora para ajustar direito. Então, a conclusão é que, se você tem F multiplicando com AG, com X indo para P, esse é o produto dos limites. É L vezes M. Tá? Diga. Como que surgiu isso aqui? Isso é só um capricho. Você pode terminar exatamente sem esses caras, tá? É só um capricho só para se adequar à escrita exata da definição. Mas a escrita exata da definição é dado qualquer epsilon maior que 0, em particular, essa coisa toda pode ser o teu epsilon. Mas como eu quero que apareça só a letra epsilon, então, ao invés de eu escolher aqui epsilon, eu coloquei epsilon dividido por esse cara. Por que eu coloquei esse cara? Só para cancelar com esse. Só para isso. Se me aparecesse um 5 aqui, eu ia colocar 5. Se me aparecesse um 2K, eu ia colocar 2K. Só por isso. Tá bom? É só capricho. Não precisava desses detalhes todos. Tá bom? Muito bem. Então, tendo feito isso, a gente vai agora para a definição de função contínua, que é a definição mais simples da parte de limite. Tá? Olha o que está escrito ali no slide da definição de função contínua. Uma função f é contínua em um certo ponto. Tá? Esse ponto está no domínio. Qual é a distinção para a definição de limite? O ponto não precisa estar no domínio. Tá? Então, a distinção já está aí. Que satisfaça a seguinte condição. É exatamente o que se escreve em limite. Dado epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que aquela diferença seja menor do que delta, implicar que aquela outra diferença seja menor do que epsilon. O que é que não tem aí com relação a limite? Não tem essa parte aqui. Ó.
tá? Olha, projeta aqui, por favor. Não aparece essa parte aqui, ó, maior do que 0. Por que não aparece essa parte? Porque o P pode estar no domínio. Se ele estiver no domínio, eu posso chegar nele. Então, P menos P pode dar 0. P menos P vai dar 0, na verdade, né? Então, eu posso chegar no P. No estudo de limite, eu não preciso que esse P esteja no limite. No estudo de função contínua, eu preciso. Porque eu quero saber se a função é contínua nesse ponto, tá? Então, vamos lá. A primeira, mostre que essa função é contínua em x igual a p. A gente provou isso. Quando a gente calculou aquele limite que nós fizemos agora há pouco da função afim, lá deu a imagem da função no ponto, tá? Deixa eu colocar esse slide aqui. Olha lá. Nesse slide, de um lado tem a definição do que é limite e do outro lado tem a definição do que é função contínua. Nota que a única distinção está aqui, ó. Aqui é maior que 0. Aqui não tem essa parte. Tudo bem? É a única distinção. As contas são as mesmas, tá? O que é que você precisa ver se uma função é contínua ou não? Qual é a receita? A receita é essa. Primeira pergunta que tu tens que te fazer. A função está definida no ponto? Essa é a pergunta. Se ela não estiver definida no ponto, já terminou sua resposta. A sua resposta é, não é contínua. Porque ela não está nem definida. Tá? Só faz sentido analisar a continuidade de uma função no ponto se ela estiver definida naquele ponto. Exemplo, essa função f de x igual a 1 sobre x. É contínua em 0? É contínua em 0? Não faz sentido essa pergunta, porque a função não está definida no 0. Deu para entender? Então, a primeira pergunta que tem que te fazer, está definida no ponto? Se tiver definida, você continua a sua análise. Se não tiver definida, você já escreve, a função não está definida no ponto, logo não faz sentido falar em continuidade. Ok? Tá? Segunda condição. Olha lá a segunda condição, qual é? Você tem que verificar se o limite existe. Existe o limite? Essa é a segunda condição que tens que responder. Terceira condição. Se esse limite existir, ele tem que ser o valor da função naquele ponto. Tá? Então, o exemplo que estava aí para vocês agora há pouco é o seguinte. Limite de ax mais b com x tendendo a p. Qual é esse limite? A gente já sabe, né? É o quê? É AP mais B. Mas AP mais B, você está substituindo o x pelo P. Isso não é a própria função? No ponto P? Sim ou não? Sim. Tá? Então, a pergunta é, a função afim é contínua no ponto P? Aí você tem que se fazer 3 perguntas. 1. Ela está definida no P? Resposta, sim, porque função afim está definida em todos os números reais. Tá? Segunda pergunta, o limite existe? Sim, nós já calculamos o limite, e o limite é esse. Terceira pergunta, esse limite é o valor da função no ponto? Sim, é o valor da função no ponto. Então, f é contínua em x igual a p. Tudo bem? Ficou claro? Exemplo 2. A função constante é contínua? Resposta. A função constante é ou não contínua? Primeiro, ela está definida em todos os reais? Sim. Então, qualquer ponto que você pensar no domínio dela, ela está definida. 2. O limite dela existe? Escolhe qualquer ponto do domínio.
Por exemplo, 8. Quando eu me aproximo do 8, a função se aproxima de quem? Sempre do mesmo valor, porque ela é uma função constante. Então, o limite existe. Qual é a imagem da função? É a mesma que você vai achar no limite. É o valor da constante. Então, essa função é contínua. Deu para entender? Tá? Exemplo 3. Exemplo 3. Essa função é contínua em 1? Essa função aí, deixa eu colocar aqui. F de x igual a 2x se o x for menor que 1 e ela é 1 se o x for maior que 1. Eu quero saber se ela é contínua em p igual a 1. Vamos ver. Vamos colocar o gráfico dela aqui. Olha, no 1 ela muda, né? Então, ela era a função linear antes do 1. Então, no 1, ela vai aqui no 2. Então, ela era isso aqui, tá? E depois do 1, ela dá 1. Então, ela está bem aqui, ó. É aberto aqui e é constante aqui, tá? Aqui é fechado. Vamos lá. Pergunta, essa função é contínua no 1? Vamos lá. A função está definida no 1? Tá ou não? Tá. Porque se for igual a 1, eu uso essa sentença. 2 vezes 1 é 2. Tá aqui, ó, a imagem do 1 é 2. Ela está definida no 1. Primeira condição foi satisfeita. Segunda condição, tem limite essa função? Vamos ver. Se eu me aproximo do 1, o gráfico está indo para onde? Para o 2. Se eu me aproximo do 1 aqui pela direita, o gráfico está indo para onde? Para o 1. Não está indo para o mesmo lugar. Então, não existe o limite. Ok? Ficou claro? A gente não definiu ainda limites laterais, mas acho que é intuitivo isso, não é? Ela tem que ir para o mesmo lugar. Os lugares são distintos aqui, tá bom? Então, o limite não existe. Como o limite não existe, não é contínua. Outra forma de você pensar se a função é contínua ou não. Você consegue desenhar ela sem tirar a caneta do papel? É isso que você tem que se perguntar. É possível eu desenhar esse gráfico sem eu tirar o giz aqui do quadro? Não, porque eu preciso saltar daqui para cá. Qualquer salto que o gráfico dá é ponto de descontinuidade. Ok? Tá? Então, você está desenhando, desenhando, sempre desenhando. Se está assim, não tirou o lápis do lugar, continua. Agora, eu estou desenhando, de repente eu dei um salto. Opa, descontínua. Tá? Tudo bem? Muito bem. 6. Item 6. Determina o valor desse L para que essa função seja contínua. Eu quero o valor do L. Então, vamos escrever aqui. Então, olha, a função é essa aqui. F de x igual, ela é x² menos 9, x menos 3, se o x for diferente do 3. E ela é L se o x for 3, tá? Olha, a função é isso, em todos os valores diferentes de 3. Se não for o 3... então, você usa L. Eu quero saber quem é esse L, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso fazer o seguinte. Qual é o domínio dessa função? Quem é o domínio de f?
Quem é o domínio da F? Todos os reais. É todos os reais. Você não pode tirar o 3 só porque você está enxergando isso aqui. Tá? Essa função ela é tudo isso aqui. Tá? Essa função, se você está com números reais que são diferentes do 3, você usa isso. E quando for 3, professor, vai dar 0 aqui. Mas não é para você usar essa sentença no 3. Essa sentença só pode usar se for diferente do 3. Se você está no 3, você tem que usar o L. Ok? Deu para entender? Então, o domínio dela é todos os reais. Tá? Então, primeira pergunta de função contínua. Está definida? Sim, está definida, em todos os reais. Segunda pergunta, o limite existe? Vamos calcular o limite. Limite de x tendendo a 3. E aí? Da f de x. Então vai ficar limite de x tendendo a 3. Quem é a f que eu vou colocar aqui? É a primeira expressão ou o L? A primeira expressão ou o L? Certeza, vai. A primeira expressão. Por que a primeira expressão? Porque o x está indo para o 3. Ele é o 3? Não, ele não é o 3. Deu para entender? Se ele fosse o 3, eu ia usar o L. Mas eu não estou no 3, eu estou indo para o 3. Tá? Então, é diferente do 3. Então, é a primeira expressão. x² menos 9, x menos 3. Tá? Isso aqui é igual. Como é que resolve isso? Aqui em cima é produto da soma pela diferença. Tá? Então, aqui é limite de x tendendo a 3, de x menos 3, x mais 3, dividido por x menos 3. Tá bom? O produto da soma pela diferença dá esse cara aqui. Tá? Pergunta novamente, o x é 3? Não. Ele está chegando perto do 3. Então, se o x não é 3, quanto é esse cara aqui? É 0? Não, ele está chegando perto do 0, mas ele não é 0, tá? Como ele não é 0, posso cancelar. Beleza? Tá? Então, continuando. Igual limite de x tendendo a 3 de quem? X mais 3. Quanto é esse limite? Quanto? 6. Por quê? Porque essa função é uma função afim. E a gente já provou qual é o limite da função afim. Isso aqui é 6. Ok? Agora, você não quer que essa função seja contínua? Vamos, ela já está definida no ponto. Você já sabe qual é o limite. Então, quem tem que ser o L? 6. Esse que tem que ser o L. Tudo bem? Vamos entender exatamente se ele tem que ser 6? Vamos pensar. Olha para a função. A função é isso, tá? Isso aqui. Se você não está no 3, você tem que usar isso, tá? Então, eu vou começar a chegar pertinho do 3. Bem pertinho, bem pertinho, bem pertinho. Estou chegando bem pertinho do 3. A função está chegando pertinho de quem? Do 6. Mas se eu tivesse no 3, se eu estou no 3, tem que dar L. Mas a função não está chegando pertinho do 6? Então, o L tem que ser esse 6. Entendeu? Então,
Quando você pega isso aqui e faz essa simplificação, você chega no x mais 3. X mais 3 não é uma função afim? Crescente, certo? Só que ela não está definida aqui no 3, porque se tivesse definida no 3, daria 0 aqui embaixo. Então, no 3, existe um buraco aqui. Tá? No 3 existe um buraco. A pergunta é, quem é que eu tenho que colocar nesse buraco lá? É o 6. Tudo bem? Esse é o L. Tá? Muito bem. Então, as funções que são contínuas, apresentando para vocês todas as polinomiais. Todo polinômio é função contínua. Então, se eu te dou um polinômio para você calcular o limite dele, é só você pegar o cara e substituir no polinômio. Função racional. Todas as racionais. O que é uma função racional? É aquela que é um polinômio dividido por um polinômio. Ela é contínua, tá? Funções exponenciais também são contínuas. Aí vem a pergunta da nossa colega, sempre vai funcionar de ficar substituindo lá? Funciona para as polinomiais, para as racionais, funciona para exponenciais, trigonométricas, as potências e as logarítmicas. Todas elas são contínuas. Contínuas no seu domínio. Não faz sentido falar de continuidade fora do domínio da função. Tá? Então vamos de cabeça resolver todas agora. A gente tem menos de 5 minutos. Resposta da primeira. Todas agora, vamos. Resposta da primeira. A função é contínua ou não? Sim, é polinômio. Então é só pegar o 2 e substituir lá. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4 é 20. 6 vezes 2 é 12. 20 menos 12 é 8. 8 com mais 2, 10. Passa uma mais difícil. Vamos para a segunda. O que é essa segunda aí? É uma função racional. É polinômio em cima, polinômio embaixo. O 3 está no domínio da função? Tá ou não? Quem é que não está no domínio? O 2, porque é quando dá 0 embaixo. Só o 2 que não faz parte do domínio. Então, qualquer coisa serve. Pega o 3, substitui lá. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27. 2 vezes 3 é 6. 27 com 6 dá 33. Em cima é 33. Embaixo, 15 com menos 10 dá 5. É 33 sobre 5. Acabou. É difícil o limite? Não, é fácil demais. Acreditem nisso. Vamos lá. E o pessoal que trabalha aqui não diz outra coisa, por favor. Vai. Terceira, exponencial de menos x. Exponencial é contínua? É. Menos 1, está no domínio? Tá. Então qual é a resposta? E. Essa é a resposta. Próxima questão. Limite do seno de x quando x tende a 0. Dá quanto? Dá 0, porque o seno de 0 é 0. Quinta questão. Limite do cosseno de x quando x tende a 4π. Dá quanto? Zero, deu uma volta, 2π, deu 2 voltas, 4π. Quem é o cara? A resposta é? Ah, tu vai perder para trigonometria para o teu professor do 9º ano? 1. Não me assustem. Eu ainda tenho 1 minuto, Júlia, por favor. 1 minuto. Limite do logaritmo natural de x quando x tende a 25. Qual é a resposta? É o limite natural de 25. Acabou. Próxima. Diz para tua mãe, olha mãe, hoje eu fiz 6 questões de cabeça. Próxima. Letra G. Qual é a resposta? Menos 2 está no domínio? Menos 2 ao cubo dá menos 8. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. 8 com menos 8 dá 0. Embaixo vai dar 5. Opa, tamo junto. Então, substituindo em cima, dá 4 positivo. 12, 16 com mais 2, 18. Embaixo deu quanto? Deu 5. 18 sobre 5.
Pronto. Acabou. E tu acha que tu precisa de 40 minutos para fazer a prova? Em 5 tu termina, cara. Tá bom? Então, boa prova para vocês. Não esqueçam de vir para a oficina, tá? Bons estudos. Tchau, tchau.